Página. No livro de vocês, nós estamos na página agora 370, certo? Vamos finalizar esse tópico aí sobre globalização, comércio internacional. Livro 1 de vocês. Eu vou finalizar o livro 1 agora com vocês, certo? O tema 4... Deixa eu pegar porque... Pegue aí. O tema 4 é sobre produção e comércio mundiais. Nós falamos, de forma resumida, o conceito de globalização, quando começou a globalização, falamos sobre algumas características referentes à globalização, falamos como o comércio, como as pessoas, como a cultura, de certa forma a mídia, a comunicação está integrada, né, entre os países, entre as pessoas, entre as universidades, entre as empresas, no globo. E falamos um pouquinho sobre as corporações transnacionais, né, nesse tópico aqui falando sobre a dispersão espacial da indústria. Hoje em dia as indústrias no geral, né, elas estão dispersadas pelo globo. Elas não estão presentes apenas no seu país de origem. E sim, elas mantêm filiais em vários países do globo. Por quê? Porque elas estão em busca de vantagens. Quais as vantagens que as indústrias estão em busca, professora? Nós falamos de algumas vantagens, não foi? Que elas estão em busca. De certa forma, as empresas, essas indústrias, elas procuram o quê? Elas procuram matéria-prima, onde tem abundância de matéria-prima que seja barata, onde tem a mão de obra barata, onde tenha uma infraestrutura para ela se instalar também, né, para produzir, para transportar os seus produtos. Ela procura também locais onde o governo daquele país ele incentiva de modo fiscal. Por exemplo, o governo de tal país, o governo do Brasil oferece para McDonald's vir se instalar aqui, né, no Nordeste do Brasil, e para isso ele oferece o que para essa empresa? Ele vai oferecer, sei lá, 5 anos de isenção de impostos sobre os produtos que são importados. Então, vamos dizer que essa empresa ela precisa de quê para produzir os seus produtos? Precisa de 10 tipos de matéria-prima. E aí o Brasil libera para que essa empresa ela compre de fora, ela importe a sua matéria-prima, né, sem imposto nenhum, sem tarifa de imposto. Eu estou dizendo um exemplo hipotético, certo? Que pode acontecer. Tipo assim, o país onde a empresa vai se instalar, ele oferece alguns incentivos monetários, fiscais, para aquela empresa se instalar ali. Ou então, outro tipo de exemplo que eu poderia mencionar é que, sei lá, o país ele pode oferecer instalação elétrica gratuita, pode oferecer internet gratuita para a empresa, pode oferecer, além da infraestrutura, sei lá, abastecimento de água, de energia, enfim, várias coisas gratuitas. Pode ser por um tempo específico, por um período de tempo específico, ou pode ser até vitalício, sei lá, para o resto da vida, que a empresa permanecer naquele país. Mas isso não implica dizer que essas empresas vão permanecer para o resto da vida delas nesse país onde ela se instalou, né? Onde ela instalou a sua filial. Não implica dizer isso. As pessoas pensam assim, é muito bom atrair empresas, né, transnacionais, essas grandes corporações para o seu país, porque elas geram emprego. Verdade, elas vão gerar emprego. E nós falamos na outra aula que a lucratividade da empresa vai para onde? Vai para o seu país de origem, para a sua sede administrativa. Está no seu país de origem. Mas vamos dizer que essa empresa, ela passou 5 anos aqui no Brasil e aí ela percebe que em outro país existem mais vantagens para ela. Sei lá, vantagem do ponto de vista de matéria-prima, de mão de obra, mercado consumidor, tem mais vantagem em tal país em relação ao nosso, por exemplo, certo? Ao Brasil. E aí o que é que essa empresa faz? Tchau, vamos embora, né? Vamos fechar aqui a empresa e vamos para outro local, vamos montar nossa filial em outro local. Por quê? Porque essas transnacionais, elas são livres, né? Elas são livres para montar a filial lá onde elas quiserem. Então, se elas desistirem daqui, porque o Brasil está passando por uma crise política, uma crise financeira, elas veem que não é bom investir no nosso país agora, investir dinheiro, produtividade no nosso país. Então, o que é que elas podem fazer? Né? Elas podem fechar temporariamente ou então permanentemente a empresa aqui e se instalar em outro país de boas. Por quê? Porque elas são livres e elas vão atrás de vantagens. Por isso que hoje em dia a gente tem uma dispersão espacial da indústria. Elas espalham o seu processo produtivo por vários países. Por que elas espalham? Porque elas querem lucrar mais. E como é que elas lucram mais? Através dessas vantagens que cada país pode oferecer para elas. Ok? Compreenderam isso bem ou não? Estou falando muito rápido? Sim. Okay. Não, assim tá bom. Tá. Porque a gente não se cansa. Pronto, beleza. Então, de certa forma, as empresas elas estão dispersadas em busca de lucratividade, porque é assim que o capitalismo funciona, através do lucro.
E aí eu vou passar aqui, nós vamos falar agora dessa relação, dessa dispersão da indústria, como as indústrias hoje são modernas, como elas são automatizadas, como elas hoje utilizam da robótica, como elas hoje utilizam da informática para produzir mais em um menor tempo possível. Porque o que importa para a empresa é aumentar a sua produtividade. Mas como elas vão aumentar a produtividade? Certo, professora, você já falou aí que tais países, eles podem oferecer vantagens, verdade. Mas além dessas vantagens, o que faz com que a empresa ela produza mais? Vai ser o teor de tecnologia que ela vai adicionar à produtividade? Exatamente. Como é que as indústrias funcionam atualmente nessa terceira fase da Revolução Industrial, né? Na terceira fase que corrobora aí que uma das coisas que mais caracteriza a terceira fase da Revolução Industrial, que começou no final do século XX, é a informática. As indústrias hoje em dia, elas utilizam de softwares, né, que programam as máquinas, né, que fazem com que a máquina ela funcione de tal horário a tal horário, fazem com que a máquina ela se autorregule muitas vezes, faz com que a máquina ela tenha um teor de produtividade maior. Então, hoje em dia, a gente tem aí 3 fatores que fazem com que aumente a produtividade das indústrias. Quais são esses fatores, professora? Está dizendo aqui, ó, automação industrial, ou seja, o que seria a automação industrial? As máquinas, elas são praticamente hoje em dia movidas através de um clique, né? A gente liga lá a máquina e elas são muito inteligentes, elas conseguem fazer todo o processo produtivo sozinhas, praticamente. Não precisa de tantas pessoas para ficar lá regulando a máquina, né? Fazendo com que o produto ele permaneça numa linha de montagem, numa esteirazinha onde o produto vai passando. Hoje em dia a gente tem um processo industrial muito automatizado, muito robotizado. A gente tem também a influência da informática no aumento da produtividade, né? No controle da produção, né? A gente sabe muito bem onde é que o produto ele pode dar defeito ou não. Então, hoje em dia, a gente tem, com o avanço aí dos meios de comunicação, com a tecnologia, a gente tem aí a adição ao processo industrial. Então, esses 3 fatores, automação industrial, robótica e informática, aumentaram, né, transformaram também, consequentemente, a produção industrial de produtos. Robôs e máquinas, hoje em dia, conseguem exercer funções que antigamente eram funções apenas exercidas por humanos, por trabalhadores, certo? O que antes era apenas exercido por um homem e por uma mulher, hoje em dia é facilmente exercido e até, eu vou dizer, arriscar aqui, até melhor, né, do que esses humanos, hoje em dia, porque é muito mais rápido o processo produtivo através das máquinas e dos robôs. E sem contar que, pare e pense aqui comigo, para a indústria, é perfeito você utilizar mais máquinas e mais robôs na produção. Você não precisa pagar o quê? Uma remuneração. O robô e a máquina, eles não estão vendendo a força de trabalho deles em troca de uma remuneração no final do mês, em troca de um salário. Então, imagine que você é dono de uma indústria. Para a indústria, é perfeito, né? Quanto mais robôs, mais máquinas trabalhando ali do que humanos, melhor para o dono da indústria. Mas, consequentemente, isso vai gerar mais o quê? Do ponto de vista social. Alguém sabe me dizer qual a consequência para a sociedade? Desemprego, exatamente. Vamos falar hoje de 2 tipos de desempregos que existem. Um desemprego que ele é mais permanente, que ele é duradouro, e um desemprego que ele é temporário, certo? 2 tipos aí de desemprego. Mas eu tenho que ter noção, já agora de início, nessa aula, que quando a gente fala de avanços tecnológicos no modo de produção, eu estou falando também na questão de diminuição de pessoas trabalhando. Por quê? Porque máquinas e robôs conseguem trabalhar muito mais, né? Tem uma alta produtividade, até mais eficiente do que pessoas, do que humanos. E aí, com a introdução de robôs, de máquinas do processo produtivo, industrial, a gente tem uma maior produtividade. Perfeito se você é dono de uma indústria. Agora, se você não é dono de uma indústria, se você é uma pessoa que precisa trabalhar, né, precisa vender sua força de trabalho para ter um salário, para sobreviver, isso é terrível. Então, continuando. Outra coisa que fez com que houvesse uma maior produtividade industrial, né, atualmente, é que os países emergentes, aqueles países que têm uma economia em desenvolvimento, que são considerados emergentes, eles estão crescendo muito, né? Então, eles estão produzindo cada vez mais. Então, ao passar do tempo, quando esses países eles passam também a ter um nível econômico bastante elevado, eles passam a produzir mais. Então, além disso, a gente tem também uma mudança no modo de consumo das pessoas,
As pessoas nessa fase da globalização consomem muito, né? O consumismo é muito exacerbado. Então faz com que haja também um aumento da produtividade. Ô, João Vitor, você falou, levantou a mão? João Vitor? Tô saindo, viu? Ok. Por quê? É porque meu celular tá descarregando. Ah, tá. Ah, perdeu a aula? Não tem como ir pro notebook, ir para outra coisa, não? Colocar aí para carregar e tal. Só para terminar. Não fique pegando o celular, deixa ele no cantinho. Enfim. Vamos continuar. Então, atualmente... com João, o modo você pode ir pro computador? Seria uma alternativa para ele, né? É, no computador. Mas, enfim, vou continuar. Então, com o aumento da produtividade, porque muitos países aí estão crescendo em níveis econômicos, eles passam a produzir mais, existe uma demanda maior de produtividade, e com esse modelo consumista de população que a gente tem a nível global, né, propagado por essa globalização, essa integração entre os povos, a gente passa a consumir mais. Então, quando a gente passa a consumir mais, existe uma maior produtividade para que o consumismo ele continue exacerbado, forte, grande, crescendo. Então, hoje em dia, a lógica é o quê? É que as indústrias elas produzam mais, produzam de forma mais eficiente, porque hoje em dia elas conseguem aderir ao processo produtivo, mais máquinas, mais robôs, então elas produzem de forma mais eficiente em um menor tempo possível. Mas agora a gente vai falar de um fator que é decorrente disso aqui, dessa maior produtividade, que é o desemprego. Existem dois tipos de desemprego, né? Existe o desemprego estrutural e o conjuntural. O conjuntural ele é bem fácil de vocês entenderem. Seria um desemprego temporário, que ele tem um tempo específico. Quando, sei lá, quando você é desempregado, você se torna uma pessoa desempregada, a empresa te demitiu, mas te demitiu só por causa desse período de crise que nós estamos vivenciando agora. De repente você irá voltar para o seu emprego. Então, agora, por causa que nós estamos numa pandemia, sei lá, tais professores, 50 professores da empresa vão ser afastados da empresa, vão ser afastados. Isso é terrível que eu tô falando, viu? Eu tô falando assim, de boa, mas assim, é terrível você não ter como sobreviver. Mas enfim, vamos dizer que 50 professores da empresa vão ser afastados por causa da pandemia. Mas esses 50 professores, quando retornarmos às aulas presenciais, eles vão voltar a trabalhar, não vão? Vão ou não vão? Vão. Então, vai haver um desemprego do ponto de vista conjuntural. Tá vendo? Eu tô dando um exemplo assim bem do que seria um desemprego conjuntural. Quando você se torna desempregado, mas temporariamente. Você vai conseguir, né, retornar para aquele emprego de novo, ou então você vai conseguir um emprego, mas em um menor tempo possível. Você não vai ficar desempregado porque ocorreu mudanças no modo de produção. Vou agora relacionar esse conjuntural com o estrutural. Vamos para o estrutural? Vamos dizer que o seguinte, com esse processo produtivo hoje em dia cada vez mais moderno, com a adição de muita tecnologia na produtividade, eu estou falando de produtos, né, produtos industriais. Então, imagine uma coisa, a gente vai ter mais máquinas, mais robôs funcionando, exercendo o trabalho de pessoas. Então, vai chegar um momento que a gente já está vivenciando agora, em que vai ter mais pessoas desempregadas do que oferta de trabalho. Vai ter mais pessoas do que trabalho a ser realizado. Eu vou ter muitas pessoas para exercer funções que não têm muita vaga de trabalho. Estão vendo? Vai ter mais pessoas desempregadas do desemprego estrutural, porque é do ponto de vista estrutural da produtividade. Vai ter mais pessoas precisando de emprego, ou seja, mais pessoas desempregadas do que a oferta de emprego. Então, imagine, por causa de que as indústrias hoje em dia elas são cada vez mais automatizadas, mais robotizadas, se utilizam muito da informática, elas não precisam mais de muitas pessoas. Então, vai chegar um momento que a gente já está vivenciando agora um caos do ponto de vista do desemprego. Por quê? Porque como as máquinas e os robôs conseguem substituir o trabalho de pessoas, então vai ter muita gente desempregada, sem emprego. Por quê? Porque agora os robôs, as máquinas, enfim, trabalham por essas pessoas. Então vai ter muita gente desempregada e pouca oferta de emprego, pouca oferta de trabalho. Esse tipo de desemprego, onde existe pouca oferta de trabalho, né,
poucos postos de trabalho e muita gente desempregada, é chamado de desemprego estrutural, porque realmente se reflete na estrutura da produtividade mundial, né? Se você trabalha aí no segundo setor da economia, geralmente você hoje em dia tem que ter alguma especialização específica para isso. Hoje em dia, a tendência nessa produtividade da indústria mundial é que se empreguem pessoas que tenham uma especialização maior, pessoas que tenham um nível de conhecimento maior, pessoas que tenham uma especialização, que tenham um mestrado ou um doutorado. Hoje em dia, o que importa mais é se você tem mais conhecimento para adicionar a produtividade, certo? Então, consequentemente, vai haver muito mais pessoas sem tanto conhecimento desempregada, porque a tendência é que as indústrias, elas, como é que eu posso dizer? Elas empreguem mais pessoas que têm conhecimento, que têm especializações em áreas específicas. Então, hoje, o que importa é você ter conhecimento, certo? E não que você saiba a técnica de como produzir isso ou aquilo. Porque muitas vezes a máquina ou o robô, eles conseguem fazer essas técnicas muito fáceis, certo? Então, o que importa é você ter um conhecimento maior acerca do modelo produtivo. Sei lá, se você é uma pessoa que estuda como inovar no modo de produção, se você é uma pessoa que estuda o processo produtivo da soja, como melhorar esse processo produtivo da soja, né? De modo aí que você vai agregar conhecimento para a empresa. Então, esse tipo de profissional, geralmente, sempre tem vaga para ele, sempre tem. Mas, do ponto de vista de trabalhadores no geral, né, de produtividade, a gente vai ter muito mais pessoas que não detêm muito conhecimento desempregadas. Por quê? Porque as máquinas, os robôs conseguem fazer o que elas fazem, certo? É isso que eu quero falar. Então, desemprego estrutural se refere a vai ter mais pessoas desempregadas do que ofertas de trabalho. Por causa de quê, professora? Por causa das inovações tecnológicas na produção de produtos, de bens, certo? Por causa das máquinas, dos robôs. Deu para entender isso aí? Ou não? Eu volto. Deu para entender. E o desemprego conjuntural seria um desemprego que é temporário. Você não vai ficar desempregada porque, sei lá, porque houve um robô que surgiu que consegue fazer o que você faz. Não vai ser por isso que você vai estar desempregada, vai ser por outra situação. E você não vai estar desempregada permanentemente, certo? Isso não vai acontecer pro resto da vida. Você vai encontrar um emprego novamente. É um desemprego temporário. A gente chama de desemprego conjuntural. Quando é temporário, quando você vai retornar ao seu posto de trabalho, ou então vai conseguir um emprego em uma outra empresa, enfim. Quando for desemprego temporário, tem um tempozinho só para acabar aquilo ali, esse desemprego, ele é chamado de conjuntural. Mas quando você fala que houve uma melhora significativa no modo de produção, onde robôs e máquinas conseguem substituir já o trabalho de pessoas, aí você vai falar de um desemprego chamado estrutural. Se reflete na estrutura do modo de produção, que antigamente utilizava muitos homens e hoje em dia não precisa mais de muitas pessoas. Por quê? Porque a gente tem a adição da tecnologia em favor da produtividade. Mas essa produtividade vem acompanhada de um desemprego, que é chamado de desemprego estrutural, porque se reflete na estrutura da produtividade. Vai ter mais pessoas desempregadas do que oferta de trabalho. Beleza? Deu para entender isso aí, não foi? Ô, João Vitor, quer falar? Eu vou reiniciar a internet, porque sua voz está travando muito. Não escutei nada que tu falou antes. Oh, God. Pois faça isso aí. E a aula está sendo gravada de qualquer forma, né? Tem mais alguém com esse problema? Que não está me escutando direito, que está travando? Não. Não? Tá, então pode ser da internet de João Vitor mesmo. Então vamos dar prosseguimento. Vamos falar agora de uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, só para terminar. Uma crise que começou nos Estados Unidos em 2008, mas que atingiu o mundo inteiro. Como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, maior economia desenvolvida do mundo, quando eles entram em crise, o mundo inteiro também entra em crise. Por quê? Porque é um país que mantém relações comerciais praticamente com o mundo inteiro. Tanto no quesito de importar produtos, comprar produtos de outros países, quanto de exportar seus produtos para outros países do globo. Então, começou uma grande crise lá, econômica, no ano de 2008, ocasionada por empréstimos subprime, empréstimos de risco, que eram feitos a pessoas que queriam comprar casas, imóveis, certo? Começou uma grande crise no setor de
imóveis lá, no setor de hipotecas de casas, enfim, as pessoas não tinham condições de pagar e alguns bancos, né, algumas instituições que emprestavam dinheiro às pessoas começaram a falir. E aí os Estados Unidos entrou em crise. Mas essa crise, ela se alastrou para o mundo inteiro. Sabe o efeito dominó? Quando você bate no primeiro dominó e todos os outros são atingidos também? Isso aconteceu em 2008, que já tinha acontecido no passado, numa crise que vocês vão estudar ou já estudaram com o professor de História, também vão ver comigo, que é a crise de 1929, que também começou nos Estados Unidos, mas atingiu o mundo inteiro. A crise de 29, Isso. Então, 2008 também aconteceu uma crise bem parecida, que chegou a atingir o mundo inteiro. Países na Europa, países que são desenvolvidos, preste atenção, países que são desenvolvidos, mas não são tão desenvolvidos assim quanto os mais ricos, tipo Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, Itália. Países como... Opa, eu bati aqui. Países como, por exemplo, Espanha e Grécia, eles passaram por uma onda de desemprego muito forte por causa dessa crise de 2008. Eles chegaram a ter 50% de pessoas até 25 anos de idade desempregadas. Diga aí. Então, isso foi uma coisa que modificou muito a economia desses países. No ano aí de 2008, que se perdura em alguns países, eles vêm tentando recuperar sua economia agora, né? De certa forma. Então, perdurou por muito tempo. Lá nos Estados Unidos foi mais rápido deles conseguirem se recuperar, porque o governo injetou muito money na economia, certo? Ajudando aí muitos bancos, muitas empresas de financiamento a não declararem falência. Né? Lá foi um pouquinho mais rápido esse processo de recuperação, mas atingiu muitos países no mundo, inclusive chegou até o Brasil essa crise. E aí, para finalizar, eu quero que vocês observem um texto na página 371 que fala sobre as cadeias produtivas. As cadeias produtivas globais, que vai estar aquela parte da dispersão espacial da indústria, que é bem interessante, que eu queria mostrar para vocês numa outra aula, um texto sobre isso, e não tinha encontrado, mas está aqui nessa parte. Aí, vamos fazer uma leitura coletiva agora, bem rapidinho. Clara, você pode começar? Página 370. Então, leia o primeiro parágrafo, aí outra pessoa já começa o segundo parágrafo até a gente terminar. Vamos lá. Tá certo. As GPS, cadeias produtivas globais, representam um novo modo de produzir, no qual não haverá retorno no modelo fordista anterior, do modo de produção vertical e concentrada, na qual a grande empresa produzia ela mesma todos os insumos para gerar um determinado bem. Só para terminar, essa parte que Clara falou aí. Ela disse que hoje em dia, essas grandes cadeias produtivas, elas não fabricam mais todos os produtos, como é que eu posso dizer? Todas as peças, digamos assim, de um produto. É isso que está dizendo aqui, ó. Ela mesma, todos os insumos para gerar um determinado bem. Hoje em dia não é só uma única empresa que vai produzir tudo daquele produto específico, daquele produto final, né? Vai ser, os produtos, eles vão estar, as peças vão estar sendo produzidas no mundo inteiro. Continue, alguém. Agora, as empresas. Agora as empresas coordenam a produção de forma horizontal e, em muitos casos, somente administram uma marca, seu design, seu marketing e sua ciência e tecnologia, todo o restante da cadeia produtiva e descentralizado. Descentralizado. Ou seja, quer dizer o que nessa parte? Quer dizer que eu não tenho mais a produtividade de um produto apenas em um único país, em um único território. Eu estou espalhando, estou descentralizando a produção. Descentralizando é tirar do centro, né? Tirar de um único país toda aquela produção ali, daquele bem específico. Então, eu espalho toda a produtividade. Aí continua, outra pessoa. Há outros... Laila? Há outros aspectos... Laila? Não, você. Tá. Há outros aspectos estratégicos a serem considerados. Um é a concentração e oligopolização das CPGs. Atualmente, cerca de 700 megabancos e fundos de investimento controlam 80% das CPGs. E, igualmente, 80% do comércio e 60% da produção mundial é realizado pelas CPGs existentes. Ou seja, essas grandes cadeias produtivas globais são as cadeias das transnacionais. Ou seja, uma empresa transnacional ela consegue controlar a produção de, sei lá, 50%, 60% dos produtos mundiais. Elas juntas, digamos assim, né? As empresas transnacionais juntas
conseguem produzir praticamente mais de 50% de tudo que as pessoas consomem no mundo. É muito poder, outra pessoa, é muito poder o que permite. É muito poder o que permite da cadeia se expandirem sem restrições e convencerem os governos de estados nacionais a aceitarem seus investimentos a qualquer preço. Continue. Uma camiseta. Uma camiseta produzida na Ásia por 80 e ser centavos. vendida no Ocidente pelo valor que o varejo define. Uma caixa de chá que é vendida na Inglaterra por 8,24 remuneram 5 centavos ao trabalhador que colheu as folhas e uma unidade de banana exportada do Equador para a Inglaterra será vendida por 62 centavos e pagará 4 centavos ao produtor equatoriano. Tá vendo como é injusto? O quanto a pessoa que fabricou o produto ganha e quanto a empresa vai vender esse produto. Ela sempre vende por um preço bem mais alto. Tá vendo aí a lucratividade dela, como é grande? Ó, por exemplo, falou aqui da questão da banana, né? A banana vendida por 62 centavos, mas pagou ao produtor 4 centavos só para produzir. Você vê como é desigual. A primeira consequência desta situação é o aumento da jornada de trabalho e danos à saúde e à segurança no trabalho. A segunda é o aumento da pobreza devido aos salários aviltantes, o que não contribui em nada para o desenvolvimento. E, por fim, a baixa remuneração. Normalmente vem acompanhada por diversas violações de direitos fundamentais dos trabalhadores, como a ausência de liberdade sindical, de se reivindicar, né, de reivindicar direitos, e negociações coletivas. Trabalho infantil e escravo, que ainda existe até hoje, viu? Salários menores para as mulheres, entre outros. Por que salários menores entre as mulheres, para as mulheres? Porque hoje em dia, embora a gente esteja no século XXI, as mulheres, mesmo exercendo os mesmos trabalhos que o homem, a mesma função que o homem, ela ainda ganha menos do que o homem. Seja na produção industrial, seja na realização de um serviço específico. Muitas mulheres ainda exercem o mesmo trabalho e ainda ganham bem menos do que um homem. Então, aqui foi um pouquinho sobre globalização, sobre modos de trabalho, produtividade. E agora vamos lá para a parte do SFB Plus. Peguem o livro. Espera aí que eu vou dizer qual é a página aqui no meu. Mas vocês podem ir procurando já. Vamos exatamente nesse tema 4. Que está na página 481 no meu livro. No de vocês também? 481. 481. Encontraram? Não, 481 aqui no nosso livro é Ciências. Oh, God. Ah, pois no meu, no meu jogo. 486, você já deu até o vício no meu, 486? Foi? Oh, God. Foi. Ah, pois vocês vão para ir para a parte finalzinha, que é do SFB, e encontrem onde tem tema 4, produção e comércio mundiais, que são só questões objetivas, de marcar. Aí alguém me diga aí qual é a página. Página 492. Opa, pronto. 492, coloquem aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. 6. Vamos resolver uma, né? Vamos resolver a número 5, que é bem pequenininha. Número 5, tá em qual página de vocês? 493? 494. 4? Pronto. Então, vamos lá. Número 5. O processo de globalização provocou mudanças significativas no processo de produção de mercadorias. Vimos isso agora. Provocou também uma maior integração espacial e foi capaz de interferir na organização social do planeta inteiro, produzindo o que chamamos de sociedade global. Sociedade essa que é caracterizada por apresentar o quê? Letra A. Uma padronização da produção e do consumo. B. Maneiras peculiares de pensar, de se expressar e de agir. Maneiras iguais aí de fazer isso. C. A valorização dos valores defendidos pelas comunidades tribais. É isso que está acontecendo, a valorização? Ou ainda existe muito preconceito étnico?
D. A intensa desvalorização dos meios de comunicação modernos. Desvalorização dos meios de comunicação, tem certeza? Letra E. Justiça social, em que todos conseguem ter acesso aos benefícios nas mesmas proporções. E aí, quais vocês acham que estão erradas? Essa tá errada ou tá certa? Letra E. Tá errada, porque ela Tá diz que errada. tá havendo uma justiça social na sociedade, né? Onde todo mundo tem acesso aos mesmos benefícios. Mentira, a gente já viu que isso não acontece. A globalização, ela prega também um mundo totalmente desigual. D, a intensa... A letra C também tá errada? Você acha? Porque a letra C diz assim, a valorização dos valores defendidos pelas comunidades tribais. Não, né? Não, porque ainda existe muito preconceito, inclusive no nosso país, muito preconceito em relação a grupos étnicos, principalmente os indígenas, né? Existe muito. Existe também o preconceito racial, né, do ponto de vista da cor da pele das pessoas. Nós estamos vivenciando esse momento agora de grandes protestos a nível internacional por causa disso. Então, C, errada. D, a intensa desvalorização, quando a coisa não é valorizada, dos meios de comunicação modernos, certo ou errado? Vocês acham que os meios de comunicação estão sendo desvalorizados? Sim. Por quê? Calma. Vou ler de novo. Letra D, a intensa desvalorização. Desvalorização é quando algo não é valorizado. Não é tratado como deveria ser tratado. Não é bem... Eles não tratam como se fosse relevante. Isso. Ainda tô na 5, né? Estou na 5. Letra D, a intensa desvalorização dos meios de comunicação modernos. Vocês acham que os meios de comunicação modernos estão sendo desvalorizados? Não. Não, né? De jeito nenhum. Você acabou de dizer que eles estão substituindo por máquinas? Exatamente. Então não. Letra D não também. A B de bola. Eu pensei em outra coisa. Foi, você entendeu, acho que o contrário. B de bola. Maneiras peculiares de pensar. Essa sociedade que a gente tem hoje, ela é caracterizada por isso. Maneiras peculiares de pensar, de se expressar e de agir. Existem essas mesmas maneiras entre o globo? Não, tem Não, também, né? Não. E a letra A seria o mais próximo do correto. Porque diz assim, que a sociedade se caracteriza por uma padronização da produção e do consumo. Realmente existe um consumismo, né, a nível global, e existe uma produção que é globalizada, não é verdade? Não existe a dispersão espacial da indústria? E existe esse consumismo, essa ideia de consumismo global também, isso é verdade. Então, letra A, questão 5 é a correta, letra A. Aí eu quero que vocês respondam o restante desse SFB todinho, tanto do tema 1, né, até o último tema aqui do SFB todinho de vocês. Gravem aí para vocês fazerem isso. E agora eu vou fazer a chamada.